Desvendados. 34% das empresas que investem em dados conseguem transformá-los em valor estratégico. Isso acontece porque muitas delas já descentralizaram os seus dados. Porém, o delta disso são as empresas que ainda centralizam a informação. E a velocidade que vivemos e a complexidade existente hoje no mundo dificultam o crescimento dessas empresas. Meu nome é Guilherme Tavares e junto com a Marilena Cancelier, vamos explorar o tema Data Mesh. Não é, Mari? É isso aí. E olha que interessante. Falar de dados e de descentralização de dados não é só sobre tecnologias. É também sobre pessoas e processos. E para falar sobre esse tema de hoje, uma convidada para lá de especial. Vanessa Oliveira Ferreira, da Tecban, superintendente de TI da Tecban e também diretora voluntária da IIBA Brasil. Bem-vinda, Vanessa. Obrigada, Mari. Obrigada, Guilherme. Estou muito feliz por participar de mais um Desvendados. Obrigado pela sua presença e também vale reforçar, é membro do MCIO, as Mulheres de Salto na Tecnologia, não é, Vanessa? Isso aí, Mulheres na Tecnologia. É um prazer estar aqui representando essa que por enquanto ainda é minoria, mas contra nosso trabalho tende a mudar esse cenário. Exatamente. Legal. Vanessa, esse tema Data Mesh tem ganhado espaço nos nossos últimos tempos. Sim. Mas muita gente ainda não sabe nem o que é o conceito de Data Mesh. Você pode explicar para os nossos ouvintes um pouco sobre isso? Vamos lá. Data Mesh, eu acho que ele é muito mais do que tecnologia. Eu considero uma abordagem muito cultural, como a Mari comentou até na apresentação, porque tem a ver com compartilhamento de dados, né? E o que significa esse compartilhamento de dados num cenário onde as empresas e a tecnologia está mudando a todo tempo e você tomar uma decisão em cima de dados, seja para fazer uma oferta personalizada, seja para avaliar a performance do seu negócio, tudo isso é tão dinâmico que quando você trata de uma abordagem tradicional de dados, de manter essa informação centralizada, na minha visão, compromete muito a agilidade das organizações, né? Porque você detém esse conhecimento que, na verdade, não é de tecnologia ou de uma área específica, né? Sim. O dado é de quem utiliza nas suas diferentes perspectivas, né? E o Data Mesh, ele incorpora e traz essa questão como um pilar principal, né? Você centraliza uma gestão, isso é importante no âmbito organizacional, mas você distribui a gestão e a utilização de dados, dando mais autonomia para as áreas de negócio. É por isso que eu acho que o Data Mesh, dentro dessa cultura que a gente tem, desse cenário cada vez mais colaborativo e dinâmico, eu acho que ele está estando em pauta ultimamente. Eu poderia, então, resumir que Data Mesh, eu estou centralizando a governança, mas descentralizando esse acesso e a disponibilidade do dado? Sim, e não só isso, né? Quando a gente pensa em Data Mesh, a gente pensa em alguns pilares, né? Então, por exemplo, você tem, vou falar um pouquinho agora do meu desafio, como executiva de TI, que tem uma área de dados dentro aqui da superintendência e com uma expectativa de fornecer essas informações e esses dados não só de uma maneira governada, né, cuidando de segurança, mas também de uma maneira íntegra, né? Eu acho que a área de dados, dentro desse contexto, ela tem que tratar a questão da governança, mas buscando a segurança, conforme que a gente falou, a integridade dos dados. Então, quando a gente pensa assim, aquele dado não pode estar comprometido, tem que ter um backup, né? Por exemplo, a questão da LGPD é algo também que eu acho que dentro da área de dados em si é uma preocupação que esta área precisa ter. Então, são vários critérios, além de você disponibilizar aquela informação de uma maneira escalável,
né? Isso eu acredito que uma área centralizada de dados, ela ajuda muito nesse sentido. Mas é o usuário, é a área que cuida daquela informação, seja para o seu processo, para a área de performance, é ele que conhece aquela informação. Então, ele precisa ter essa autonomia e esse protagonismo no uso dos dados, né? Outra coisa importante que eu acho que, quando a gente fala do conceito do data mesh, é a questão da alfabetização, né, dos dados. Porque a gente está falando muito da democratização, né, que assim, o dado não é da área de dados, né, é da área usuária. Mas a área usuária, ela precisa também entender como analisar aquela informação, né? Porque senão é só um Esse dado. tema de maturidade de dados, né, na ponta, a gente vai discutir daqui a pouquinho no podcast, e eu acho que ele é super válido porque cada vez mais vem se debatendo sobre a importância de elevar o conhecimento das pessoas em análise de dados. Mas eu ainda queria dar um passo para trás e falar ainda da descentralização e da centralização. Inovação está muito colada em estratégia, e você falou agora sobre a importância de ser descentralizado para também entender a estratégia da empresa de uma maneira geral. Por que você acredita que dados descentralizados potencializam as estratégias das empresas? Se a gente faz um corte hoje, 19% das empresas que descentralizam os seus dados, elas conseguem criar e inovar com mais consistência. Seria essa a chave do sucesso? Olha, é bem provocativa essa pergunta, porque tem a questão da descentralização, mas anda junto o quanto esse dado ou a estratégia de dados está conectado com a estratégia da empresa. Esse link é muito importante quando você vai desenvolver uma abordagem. Então, quando a gente fala assim, que uma empresa que tem os dados descentralizados, ela consegue inovar, é porque esta cultura de inovação, ela já está presente e ela muitas vezes suportou a estratégia de descentralização de dados também, né? Porque com certeza as áreas, elas já conseguem olhar para aquela informação e ter os insights que ela precisa, porque ela já está conectada com a estratégia da empresa. Então, eu acredito que a descentralização de dados, ele acaba sendo um caminho para viabilizar esse caminho da inovação. Não é um para um, não acredito nesse modelo, até porque a inovação por inovação, e aí eu vou até trazer um pouquinho do meu chapéuzinho aqui de análise de negócios, que é um conceito-chave, né? Em qualquer estratégia que você vai abordar, seja em tecnologia, seja na área de produtos, seja na área de operações, é você ter clareza da estratégia da empresa, contexto que você está inserido para viabilizar alguma solução. Eu vejo a descentralização de dados, ela pode ser uma solução para o caminho da inovação, para trazer esses insights? Com certeza, né? Eu acho que ela é uma peça fundamental, mas você tem que avaliar o contexto como um todo. Legal. Só uma cultura não resolve a existência da outra, né? Exatamente. A gente precisa estar trabalhando justamente com a cultura de inovação e de dados em paralelo. E né? de dados em paralelo, caminhando junto. Agora a gente tem um dado importante aqui, que apenas 32% dos colaboradores de grandes empresas se sentem confiantes e seguros para usar os dados no dia a dia, ao ponto de tomar uma decisão pautada em dados. É um número relativamente baixo, apenas 32 de grandes empresas, né? Num recorte aqui de empresas que, teoricamente, já têm uma maturidade de dados mais avançada. Qual é o caminho para mudar esse dado, essa estatística? Eu vou falar um pouquinho do cenário da TecBan, que a empresa, para quem não conhece, a TecBan é uma empresa que faz a gestão de autoatendimento das ATMs no Brasil. E só um recorte, né? São 23 anos de carreira na TecBan, é isso? 23. Então, você tem uma história interessante de maturidade aqui de dados, acompanhando muito Isso né? entrega a idade. Mas é isso, a empresa tem 43 anos de existência no Brasil, eu estou lá há 23 anos. Então, e a gente já tem uma cultura de dados longa, né? Quando a gente pensa, por exemplo, lá, ver o nosso Data Warehouse,
A gente já está falando aí de um cenário de 20 anos focados em melhorar a eficiência de serviços na gestão de autoatendimento. Então, por isso que eu falei da importância de você conectar a estratégia de dados com a estratégia, né? A nossa razão de existir sempre foi buscar eficiência no setor de autoatendimento no Brasil. Então, toda a nossa estratégia de dados, ela veio em cima dos nossos dados operacionais, da nossa operação ao longo desses anos, para otimizar os nossos processos e buscar o máximo de eficiência possível. Foi essa estratégia e esse direcionamento que direcionou essa alfabetização e esse uso dos dados em áreas específicas. Então, eu tenho áreas dentro da organização que estão muito mais conectadas com essa estratégia, com essas informações. Então, assim, o dado, ele não é só uma informação, só um número ali. Ele consegue, de fato, ser um direcionador, né? O que eu preciso mudar dentro do meu processo para atingir um nível melhor de disponibilidade, por exemplo, né? Hoje, como a gente opera em pontos externos, e a gente tem acordos de disponibilidade que as nossas máquinas precisam estar funcionando mais de 99% do tempo, né? Esses são acordos que a gente tem estratégicos e a gente tem que monitorar isso o tempo todo. Então, as áreas que estão inseridas nesse processo operacional monitoram essa informação o tempo todo e, através desses indicadores, a gente sabe, se eu não vou conseguir alcançar esse número, eu vou precisar mudar a rota ou tomar alguma ação, que é diferente de uma área, às vezes, mais de back-office, que não está relacionado, né, diretamente ao nosso core business e que, às vezes, tem uma outra visão, né? E para ela, talvez ela precise de um apoio melhor, de um apoio maior. Então, eu acho que, assim, a área de dados, eu acho que ela tem esse papel também de apoiar, né, junto com as outras áreas, quem, às vezes, não está no mesmo nível de amadurecimento como a outra. Legal. Você trouxe um ponto que eu acho super importante e muito no dia a dia de vocês, né? De ter essa disponibilidade de 99%. E deve ser um desafio, porque eu vejo que existem ATMs em lugares muito remotos, inclusive, né? Com dificuldade, talvez, de energia, de internet para acesso e conexão, entre Exato. outras, né? Mas o que eu Questão fico de pensando... logística. De logística. O que eu pensei aqui durante a sua fala hoje, vocês também conseguem trabalhar essa análise de dados com ações automatizadas, ou seja, assim que eu vejo ou percebo que uma ATM não está mais operando e esse é um dado estratégico para vocês, existem ações que são disparadas automaticamente dentro da empresa para reverter esse cenário? Muito. Grande parte da nossa operação é totalmente remota, né? Até pela capilaridade, né? Hoje a gente tem máquinas distribuídas no Brasil inteiro, lugares de realmente difícil acesso, como você colocou. Então, você enviar, seja um carro forte para fazer um abastecimento, né? Porque a máquina parou porque está sem dinheiro. Ou porque tem alguma peça quebrada e eu preciso mandar alguém lá para trocar. Tudo isso, além de comprometer o meu nível de disponibilidade, tem a questão de custo envolvido também, né? Então, esses dados, eles servem muito para a gente tomar ações automáticas. Muitas vezes a gente consegue reparar um problema sem que um operador de campo, um assistente de campo, que é como a gente chama, tenha que ir até o equipamento, mas agir de forma preventiva também, né? Ajustar o quanto de numerário, que é como a gente chama, cada máquina deve receber, dependendo da localidade, né? Tem máquinas que às vezes têm um movimento transacional intenso em determinados períodos. Então, tudo isso a gente consegue avaliar com dados para tomar as decisões, né? Deixa eu pôr mais uma pólvora nesse assunto. E aí, Mari, também fica à vontade para trazer o seu ponto de vista. A gente está falando muito sobre maturidade e crescer conhecimento de análise de dados descentralizado.
Mas se eu tenho uma jornada onde eu tenho dados que acionam de maneira automatizada atividades ou processos dentro da empresa, eu preciso de pessoas com capacidade analítica, sendo que elas vão ter que só executar aquele processo? Precisa, porque assim, a gente vai falar daqui a pouquinho de Sim. IA, hein? Já Aham. já a gente chega lá. Mas a gente vai automatizar. A automação, ela acontece primeiro a partir de uma análise, Uhum. né? Então, toda essa automação que acontece em cima da operação do banco 24 horas, ela está embasada nesses dados, com pessoas que conhecem muito o processo, que têm essa maturidade para avaliar as mudanças no processo e direcionar a área de tecnologia para as automações, né? E monitorar, inclusive, depois a automação, Uhum. né? Então, eu preciso ter pessoas também para analisar até o comportamento, seja robôs, sejam Uhum. agentes, que é agora o que a gente vai falar, né? Sim. Então, a tecnologia, ela vai evoluindo e, consequentemente, a capacidade de análise de quem usa aquela tecnologia também tem que evoluir junto, né? A gente está falando que a análise não é o produto final, né? Exato. Ela vem antes da tecnologia entrar e gerar o acionável ali, automatizado, a partir de uma análise. Por isso que eu coloquei lá no começo que eu vejo o data mesh muito como essa questão também de abordagem, né? De Uhum. você trazendo as pessoas, a cultura, os processos, tecnologia e dados. Vanessa, você trouxe muito claro, né, que alguns pilares são importantes para que o conceito Data Mesh seja de fato implementado, né? E nesses pilares você trouxe a visão da centralização, da governança do dado para garantir que o dado esteja seguro, seja um dado de qualidade e um dado acessível. Mas que eu preciso de todo esse envolvimento de outras áreas para que de fato eu consiga avançar com uma cultura de dados e que essa cultura de dados também seja conectada com uma cultura de inovação. Então, essa área de dados, ela é muito estratégica nesse sentido também de acionar essas outras áreas para implementar esses movimentos de transformação, até no sentido cultural mesmo da empresa, rumo a essa maturidade e essa adoção de um data mesh. Quais áreas são cruciais para serem acionadas e fazerem parte dessa estratégia? Eu vejo assim, na área de dados você precisa ter pessoas tecnicamente, né, competentes, mas que tenham esse olhar e se conectar com unidades de negócio específicas. Eu acho que tem que ter essa conexão, sabe, entre o profissional de dados e quem realmente é o dono da informação do processo de negócios. Então, tanto a área de negócios como dados é muito importante. E para fazer essa estratégia toda acontecer, essa cultura aqui, eu vejo tanto o board, a diretoria da empresa, né, para ter essa cultura de inovação e de dados é essencial, e a área de RH. A área de RH orquestrando, fomentando, né, vamos dizer assim, esse trabalho de troca, de sinergia, para criar esse ambiente onde as pessoas consigam trabalhar de forma colaborativa, eu considero também essencial, sabe, para fazer isso acontecer de uma maneira estruturada e não criar os silos nas organizações. Porque corre esse risco também, né? Às vezes a gente vai descentralizar, tem às vezes ali uma autonomia e a informação, o insight, a inovação, ela fica ali dentro de um departamento, de uma área específica. Então tem que criar esse ambiente também para a gente descentralizar não só o dado, mas os insights também, quando a gente está falando de inovação. Sem dúvida. Data Mesh caminha muito junto com malha de dados ou Data Fabric em si. Esses conceitos, eles são similares, eles se conectam, eles são complementares, eles têm demandas diferentes. Como que eles atuam junto hoje no mercado? Eu entendo, Guilherme, que são complementares, né? O Data Fabric, eu acho que ele provê toda essa infraestrutura, vamos dizer assim, tecnológica para que o Data Mesh aconteça, né?
E eu tô falando só de tecnologia, eu não tô falando só de ferramentas, não, tá? Tô falando de ambiente, tô falando de processos, procedimentos, normas. Eu acho que todo esse background que a gente tá falando, e aí tem um monte, tem uma sopa de letrinhas todas aqui, isso mais para quem é da área técnica mesmo ali de dados, mas são complementares. Eu acho que você não consegue implementar ali um data mesh se você não tiver esse background Sim, aí estabelecido. legal. E a chegada da inteligência artificial? Chegamos no ponto. Chegamos no ponto. Mas a gente, não tem como a gente não falar, né? E machine learning também. Como que data mesh pode ser uma base para esse avanço de inovação usando essas novas tecnologias emergentes? É muito legal esse questionamento, que se a gente voltar um pouquinho, sei lá, alguns aninhos, agora quando a gente começou a falar, né, o boom, a gente ainda tá vivendo, né, esse boom, mas eu acho que a gente tá num momento que as empresas, elas já entenderam que para usar a IA generativa, ela precisa fazer a lição de casa e trabalhar com a jornada de dados. Eu acho que essa ficha já caiu, né? E vai cair dependendo também do nível de maturidade da empresa e de cada departamento. Dá um exemplo, né? Quando eu falei que na TecBan a gente já está trabalhando com isso há um tempo, com foco na eficiência operacional, pelo fato da gente já ter nascido isso há um tempo, já ter essa cultura com essas áreas muito estabelecidas, a gente já está trabalhando com inteligência artificial tradicional já tem um tempo, né? Toda a previsão de abastecimento do Banco 24 Horas já é feito com modelos de machine learning desenvolvidos pela nossa equipe de dados, né? Então, a gente consegue níveis de... O conceito técnico é resíduo, mas a gente consegue baixos níveis de resíduo e evitar esses custos com logística de carro forte por conta desse provisionamento. Então, nesse cenário, a gente já está falando em criar novos modelos, em trabalhar com agentes de IA, porque a gente já tem essa lição de casa e esse conceito definido. Com as outras áreas que ainda não estão tão maduras assim, como é que a gente começou a trabalhar com eles nessa jornada de inteligência artificial? Começamos com um nível de assistente, promovemos todo essa alfabetização, esse letramento, explicar o que é inteligência artificial e tal. E foi natural, conforme a gente foi evoluindo nisso, as áreas perceberem que para elas darem o próximo passo, nem que seja para ter um chat que responda qual que é o documento para você pedir um reembolso, por exemplo. Vou dar um exemplo aqui bem simples, né? Mas mesmo para isso, as áreas, mesmo aquelas que não estão tão maduras, elas já perceberam que elas vão precisar organizar os dados. Não houve nenhum momento que as áreas quiseram crucificar a área de tecnologia? Claro que sim. E como é que vocês lidaram com isso? Qual seria a receita, uma receita de bolo, visto o sucesso que vocês estão tendo em avançar da assistência, né, de chats para outros fins da inteligência artificial? Você sabe que esse negócio de crucificar a área de tecnologia é muito engraçado, né? Porque tem muita expectativa, né? Então, por exemplo, nossa, mas a IA não vai fazer isso? Eu não acredito que ela não consegue fazer isso. TI resolve, por favor. Resolve. Nossa, mas eu jurava que ia resolver tudo, né? E aí depois também de fazer um investimento, você fala, não, mas precisa de um investimento adicional, um tempo. Então, assim, é natural e tudo isso é um processo de aprendizado, né? A gente está caminhando ainda nessa jornada, mas algo que foi muito importante para a gente caminhar todos na mesma direção foi esse apoio do board com a área de RH e tecnologia. Quando começou essa jornada, eu brinquei, eu até estava conversando aqui nos bastidores, que eu falei assim, gente, todo departamento quer ter o seu case de IA para chamar de seu. Sim.
é natural, né? A área de marketing, a área de vendas, a área de todas elas. E você tendo esse conceito de data mesh, falando, olha, eu tenho uma gestão, uma governança definida, fica mais fácil, porque aí você já define quais são os critérios, tanto de segurança, de soluções, o que pode, o que não pode. Então, você prover essa governança para a empresa foi algo que na Tecban nós fizemos. Uhum. Nós fizemos uma rodada, montamos um time, pelo menos com um ou mais representante de todas as áreas. Todos eles trouxeram os seus cases, das suas expectativas, o que imaginava Uhum. que poderia usar. E aí a gente foi definindo, né? Conforme a gente foi dando treinamento, a gente foi separando. Olha, isso daqui, às vezes não é um uso de inteligência artificial generativa. Às vezes você só precisa de um dashboard, por exemplo, né? Outro talvez é uma automação. Então a gente foi clusterizando tudo isso, orquestrado pelo time de RH, então junto, trazendo os treinamentos, contratando empresa, montando as oficinas. Isso foi legal. Como a gente começou com a questão dos assistentes, a gente contratou algumas empresas para apoiar as áreas no desenvolvimento dos seus próprios cases. Legal. Eu me lembro que na abertura do DWX 2025, eu apresentei para o público o framework de sucesso para implementar inteligência artificial, onde 10% era algoritmo e IA, 30% são softwares e tecnologia, mas 60% são pessoas e cultura. Exato. Então, a gente pode dizer que vocês seguiram praticamente esse framework, onde vocês trabalharam muito a educação, as pessoas, a Sim. cultura, o treinamento do indivíduo para que o projeto de inteligência artificial tivesse sucesso dentro da empresa. Sim, seguimos a cartilha e o que eu posso compartilhar aqui é que está dando bastante resultado, porque a gente está colocando energia onde a gente está pronto realmente para colocar e que vai trazer um resultado que, de novo, esteja alinhado com a estratégia da empresa. Excelente. Vanessa, e futuros? Qual que é a tua visão em relação ao futuro desses conceitos? Eles permanecem, serão substituídos? Quais são as tendências que você acredita que serão concretizadas numa linha do tempo nos próximos passos? Olha, eu vejo como muito, muito promissor. Eu acho que ainda tem muito espaço para crescer nas empresas em geral e no mercado financeiro brasileiro, então, nem se fala, né? A gente está falando muito da digitalização do setor, e aí trazendo um case aqui que para mim tem muito a ver com esse conceito também de descentralização, que é o próprio modelo do Open Finance no Brasil, né? O modelo do Open Finance no Brasil é exatamente isso. Falou, olha, o dado não é do banco, o dado é Do seu usuário, como indivíduo, né? E eu tenho autonomia para definir ou para decidir com quem eu disponibilizo essas informações. O Banco Central, como regulador, ele teve um papel essencial, porque ele disse como que tem que ser esse compartilhamento aos conceitos aqui, entendeu? Né? Olha, o compartilhamento dos dados, ele tem que seguir esses critérios. Esse formato, esse nível de segurança. Eu trouxe todos aqui os normativos. Eu tenho autonomia, né, para você disponibilizar a informação. Todos os bancos teve que trabalhar nos conceitos aí do Data Fabric para disponibilizar essa informação. E tem um outro conceito por trás, que é agora você trabalhar com o dado como um produto, né? Que é a expectativa, falando do Open Finance, de criação de novos produtos, né? As empresas que realmente sabem analisar esses dados para fazer negócios em cima disso, né? Oferecer um produto mais personalizado. Então, eu vejo, falando não só das outras áreas, mas assim, focando no mercado financeiro brasileiro, como temas extremamente promissores e pauta por muitos anos ainda. Legal. Antes da gente transitar para o quadro game, eu queria que você desse alguma dica também para os nossos ouvintes a respeito de como implementar, seja uma implementação inicial ou se você quiser trazer uma dica de objeção,
aculturamento de dado na empresa? É por workshop, é departamental, é individual? Qual seria uma receita também para ter sucesso nessa frente? Eu não sei se tem uma receita. Eu acho que a gente pode falar das melhores práticas. Eu acredito nessa questão das melhores práticas. E colocando o meu chapeuzinho aqui de análise de negócios, eu falo que o meu cérebro ele já está moldado para pensar dessa forma. Porque eu acho que para qualquer mudança que você vai fazer, a primeira coisa é fazer aquelas perguntinhas assim básicas. Por quê e para quê? É essencial, né? Então, eu acho que faça essas perguntas, entenda em qual contexto você está inserido, né? Porque tem mudanças culturais, tem de muita diferença cultural, mas se você entender qual é o conceito que você tá e responder essas duas perguntas, eu acho que vai ser fácil você identificar essas pessoas chaves e por onde você vai começar, né? Eu acho que, como falando um pouco aqui de inovação, as Quick Wins, eu acho que ela abre espaço e dá pista depois para você ir dando os próximos passos. Essa é a minha dica. Que é uma dica que a gente já teve em outro podcast também, né? Exatamente. Os porquês, o porquê Os desse por- dado, é. o porquê dessa informação, né? Qual o valor que isso de fato vai gerar. Porque isso, além de estratificar o dado que realmente importa, cria-se uma cultura de gerar valor para quem consome, né? Exato. Esse dado é importante para mim porque ele traz uma informação crucial para uma tomada de decisão da minha área. Então, logo, se move algo para mim, faz sentido que eu passe a usar e consumir esse dado, né? Perfeito. É isso aí. Vamos para o quadro que você faria? Topa o Vamos lá. desafio? Vamos lá. Uma empresa do setor alimentício implementou um projeto e quando foram analisar os dados, um projeto de democratização dos dados, visualizaram que as áreas seguiam consultando a área de TI para consumir o dado e, na prática, não estava, né, consultando o dado nas suas próprias áreas para tomada de decisão. E aí a pergunta é, o que você faria nesse cenário, né, em que eu investi aqui num projeto de democratização de dados, implementei o projeto, mas ao analisar eu vejo que a área não está consumindo e continua demandando lá, porque entende que a área de TI é a única responsável por gerar os dados. Então, o que a gente faz para garantir que o projeto gere esse valor, em vez de fragmentar, né, mas gere valor com o consumo do dado, dando essa autonomia para as áreas? Qual o caminho? Nesse cenário específico, eu faria aquela famosa imersão para a gente entender, assim, por que a área não está usando. Nem que seja, eu acho que a área de dados, eu acho que ela tem esse papel, em algum momento, de sentar junto, porque às vezes a gente falhou na questão de análise do nível de maturidade. Às vezes você investiu em tecnologia, disponibilizou a informação, mas do lado de lá você não olhou com o mesmo cuidado, Sim. né? Então, assim, tem aquele cheiro de que o nível de maturidade lá não está coerente com a expectativa aqui. Então, vamos aproximar as duas áreas, tentar trabalhar junto, até que a gente realmente crie essa autonomia e esse protagonismo em quem está recebendo. Vanessa, muito obrigado por compartilhar conosco o seu conhecimento. Acho que ficou claro e aprendemos como empresas que são data-driven vão muito além da tecnologia. Elas aprenderam a descentralizar os seus dados, elas aprenderam a capacitar os seus colaboradores e a interagir e integrar os seus sistemas. Muito obrigado pelo seu compartilhamento. Obrigada, Guilherme. Obrigada, Mari. Obrigada, Vanessa. Foi excelente a contribuição e sucesso aí nos seus próximos desafios. Sucesso para vocês também. Como que as pessoas podem conectar contigo, Vanessa? Bom, vocês podem me procurar no LinkedIn, Vanessa OF, ou Vanessa Oliveira Ferreira é o meu nome. E se vocês quiserem também conhecer, estudar um pouquinho sobre análise de negócios, é só procurar o iiba.org e lá também você vai se juntar ali à comunidade, uma comunidade global e que tem 6 áreas de conhecimento para ajudar tanto na análise de dados ou em qualquer outro desafio de mudança organizacional. Obrigado, Vanessa. E para você que nos acompanhou até aqui, muito obrigado.
Foi ótimo, foi um prazer ter você como nosso ouvinte. Esse foi o Desvendados, um podcast do Grupo Tocato. Curta, compartilhe, ative o sininho, comente, fale pra gente o que você achou desse episódio. Até o próximo. Desvendados,